Boa tarde, gente. Só fechar aqui esse computador. Boa tarde. Eu entro nesse vídeo aqui mais uma vez, né, para falar para vocês que estou iniciando aqui essa gravação diretamente pela me aplicar na plataforma do YouTube. E o tema na qual hoje aqui é o sistema político, né? Eu vou ler aqui um contexto histórico, né, para complementar mais o raciocínio do tema, dessa lógica coerente do tema, que é o sistema político. E relembrando vocês, se alguém que vai me assistir vai entender o que eu quero falar sobre o sistema político, né? Naturalmente que nós temos que entender que o sistema político ele vai se desenvolvendo de uma maneira, né, de uma proporção muito relevante, crescente e relevante. E eu quero só ler aqui o contexto histórico, né, como tudo começou, né, como surgiu a democracia, o direito democrático. Surgiu aonde? Surgiu lá da origem, Atenas, né, da onde surgiu toda a democracia, onde o povo ali teve a liberdade, o direito de votar, os seus representantes, né? E assim, esse conteúdo disciplinado da democracia levou as pessoas a ter o direito de votar nos seus candidatos, nos seus representantes, né, nos seus países. Então, eu quero só ler aqui para vocês entenderem como que é o sistema democrático. A cidade-estado onde a democracia se desenvolveu, Atenas, possuía direito da antiguidade que apresentava maior desenvolvimento quanto ao processo judicial e à formação da legislação. O Código de Salom substituirá o de Dragão como a parte de uma ampla reforma institucional, social e econômica e a criação da Corte Suprema de Atenas. Eleia permitiu a qualquer pessoa recorrer de decisões injustas de tribunais inferiores, estabelecendo assim o princípio de que a lei se encontrava acima do magistrado, a quem cabia apenas aplicá-la. Talvez importante ao direito ateniense foi muito influenciado pela filosofia grega, e por meio dela permitiu ao romano construir um direito sistematizado, governado pela razão e pelo dever, a ponto de se poder falar em um sistema científico. As leis dos atenienses, Salom, tiveram influência importante na codificação da lei e das 12 tábuas romanas. Esse contexto aqui histórico, né, essa base histórica, ela vem mostrando no decorrer do desenvolvimento humano crescente, né, demograficamente da população, e o desenvolvimento crescente também dos intelectuais, dos grandes advogados, teólogos e filósofos, e socialistas, né? Socialista não, sociólogo e cientistas políticos, toda essa massa intelectuais que chegaram no nosso país, através da Europa, e foram transformando o Brasil pela uma colônia, depois foi se transformando em uma metrópole, e aí chegou a um país como hoje é o Brasil. Então eu acho assim que essa palestra que eu estou dando para vocês é uma palestra tão simples, didática, que vai fazer qualquer ser humano compreender, né? Eu não estou aqui fantasiando, nem muito menos decorando meu ambiente onde eu moro.
eu mostro primeiramente aquilo até onde eu posso fazer na minha vida, na minha casa. Então, gente, o sistema político na qual ele rege a humanidade e alguns países democraticamente, que se utiliza do regimento democrático, do Estado de Direito, o Estado de Direito Social também, né, as interpretações hermenêuticas jurídicas e hermenêuticas do direito. Então, nós temos que entender que a vida brasileira, apesar dessas plataformas de redes sociais, da comunicação, as guerras cibernéticas, os fake news, né? Vou usar a linguagem aqui mais moderna, fake news, né? Que na verdade é mentiras, só mudou para fake news, que significa mentiras manipuladas, né? Para cauterizar a mente do ser humano, principalmente a pessoa que está ali conectada com o Facebook, com o Instagram, no YouTube, no Twitter e outras plataformas de comunicação. E não procura estudar, entendeu? Eu, como um acadêmico de letra, eu estou já passando pelo processo de ler muita literatura, de conhecer várias culturas de vários países, que eu tenho que fazer isso, e entender também o lado jurídico da nossa vida cotidiana que nós vivemos. Então, esse sistema político tudo vem incluindo o Código de Direito para toda a humanidade, como dentro do nosso país, que é o Brasil, o Estado, o município. Então, o sistema político ele trata desses assuntos. Quando se fala de democracia, né? Quando se fala de regime democrático, quando se fala de regime democrático de direito, se fala dos nossos direitos, de nossos deveres de cidadão. Aqui no Brasil, para a gente ser um cidadão realmente, para cumprir nossos direitos e deveres e ser regulado pelas diretrizes das leis que nos regem, não é fácil não, meu irmão. Porque o Brasil é um campo muito repleto de toda oportunidade que o ser humano queira ter e predestinar o destino dele aqui nesse país. Né? Porque aqui nesse país tem todo meio de profissão. Tanto faz profissões no lado do mercado negro, como a profissão também legalizada dentro da lei. Então, os setores primários, os setores secundários, o terceiro setor e o quarto setor, segundo o que eu aprendi como auxiliar administrativo, com minha técnica de auxílio administrativo e também com a minha complementação de pesquisa, que eu aprendi em vários setores primários, secundários, e tem o terceiro e tem o quarto. É onde o quarto é onde o cara joga todo tipo de profissão que ele queira ser e fazer, ilegalmente, né? Fora da lei. Então existe, quem estuda a faculdade, a graduação de administração sabe. Eu fiz somente o técnico, o básico da auxílio administrativo. Consegui ter um certificado garantido dentro da lei. E fiz também o básico da teologia, né? O básico, técnico. Consegui um certificado dentro da lei, que me garante nacionalmente. E aí, estou passando por um processo de conseguir incluir mais um, que é o sistema logístico, na qual também ainda não solicitei um certificado por motivo de algumas tendências de avaliativo. Então, e o terceiro que eu quero falar, que é a minha graduação de letras. Eu vim tocando nesse assunto aqui faz muitos anos, sempre eu profetizando na minha vida, por isso que eu falo para vocês, se você quer chegar a algum lugar, você nunca deve desistir. Sempre você tem que ter uma posição. Sempre eu declarava aqui, eu sou um acadêmico de letras. E esse ano, graças a Deus, eu consegui me ligar de novo
a faculdade na qual onde eu tenho passado por muitos problemas que não consegui concluir a minha graduação. Tenho voltado de novo. Consegui. E pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus vai me dar condições de pagar a minha faculdade. Mesmo na situação que eu estou passando, gente. Entendeu? Problema de questão de saúde. Eu estou aqui. Então, eu não estou desistindo do sistema das minhas palestras que eu estou fazendo dentro da plataforma de YouTube e dentro da plataforma do Facebook, conforme que é o sistema político e o sistema religioso. Não estou desistindo disso. Logicamente, tem muitas pessoas que podem até ver meu vídeo no Facebook, no YouTube, mas não se importam. Eu também não me importo essas pessoas. Porque essas palestras são uma declaração de alertas, de entendimento e compreensão da sua própria vida e família. É isso. Então, essas minhas palestras falando sobre o sistema político, o sistema religioso, hoje eu estou falando do quê? O sistema político, sobre a democracia, sobre a sobrevivência da democracia aqui no Brasil, porque nós vemos que todo esse tempo, né, do governo que já saiu, nós vemos um período já quase ditatorial, ou teocrático, porque eu, no meu entendimento, na minha compreensão do comportamento desse cidadão, né, desse cidadão que se titulava a ser homens de Deus, né, utilizavam da palavra de Deus e do nome de Jesus para amedrontar, intimidar as pessoas. E a gente vimos que as máscaras deles caíram. A justiça de Deus e a justiça dos homens estão aí para cobrar eles. Então estão recuando porque essa tirania ditatorial, de fascismo, que eles queriam implantar no Brasil, caiu por terra. Né? Estou falando aqui do sistema político, variação do sistema político. A variação das filosofias doutrinárias políticas, né? Das disciplinas do fascismo, do neofascistas. São doutrinas, ensinamento de preconceito, de racismo. Se você estudar lá, pesquisar o que significa neofascismo, fascismo, você vai ver que ali está todo a farsa do Hitler, o que ele fez com a humanidade usando fascismo e neofascismo. Os seguidores deles causaram um grande efeito mundialmente. Né? Aqui no Brasil, certos políticos estavam querendo implantar essa ditadura, essa doutrina filosófica política no nosso país, estado e município. Agora, você está tendo um embate, um combate sobre, já juridicamente, passando pelo crivo da justiça, para que isso venha a se manter as normas reguladamente diante da sociedade, da comunidade e da humanidade do nosso país, Brasil. Vai ter a normalidade mais uma vez para o nosso país, que é um país que se utiliza do regime democrático de direito, nos garante dentro da Constituição Federal. Nós somos uma república federativa estadual autônoma de independência. Então, esse sistema político, temos que entender. Por isso, quando você for colocar um candidato para prefeito, presidente, vereador, estadual, municipal e senadores, procura conhecer esse cidadão. Se realmente ele tem empatia com o povo. Não é procurar o erro dele, não, irmão. Não é procurar o erro dele como muitas pessoas procuram o erro no atual presidente Lula. Não é procurar o erro dele, é procurar as qualidades que ele tem para oferecer para o povo, para achar solução para o povo, para
o povo, para o país, para o estado, para o município. É isso que nós temos que entender num político, não é o erro dele, porque todos nós erramos. Qual é o político que não erra? Se você for analisar o erro de todo mundo, então você vai achar o erro de todo mundo mesmo. Mas procura as qualidades, as boas qualidades dessas pessoas, de trazer o bem, fazer o benefício do bem para as pessoas. Não os erros que ele mesmo se revê, se reconheça e corrija os seus erros. Não cabe a gente julgar e nem corrigir eles, porque eles são homens conscientes daquilo que eles estão fazendo, praticando, atuando a sua conduta e seu comportamento. Então, a política é essa, o sistema político é esse. É conhecer o seu candidato, para mais tarde você não quebrar sua cara. Né? Como assim, meu irmão? Como assim, Adalberto Melo? Nos impostos, nas inflações que corroem o salário do trabalhador, dos benefícios dos projetos sociais, que impede de chegar nas pessoas mais vulneráveis, pobres. Tudo isso são efeito político mesmo. Se você não sabe disso. Tudo isso é efeito político. Então, meu nome aqui é Adalberto Melo. Espero que vocês tiveram esse senso, essa habilidade, essa capacidade de entender, de compreender, de ter um entendimento, de entender logicamente, coerentemente, a sua coerência, essa lógica de entender o que eu quero passar para você mesmo. Então, se você gostou dessa palestra tão simples e rápida, para não perder, para não tirar muito seu tempo, e eu peço para você, se você for um cidadão realmente que quer colaborar comigo, deixe o seu like, passe esse vídeo para frente, para que outro cidadão humilde e simples, talvez não é bem informado, nem politizado, ou não é tão analfabetizado politicamente, para não cair nas garras dessas pessoas, tanto no sistema político como no sistema religioso, e entender o que eu quero passar a visão para você, essa visão do sistema político. Né? Então, muito obrigado. Aqui encerro essa palestra. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, seu like, compartilha e ajuda o meu canal a crescer. Deus vai abençoar você poderosamente. Entendeu? Porque isso aqui é uma pequena palestra simples, humilde e didática, na qual qualquer ser humano pode, deve entender o que eu quero passar para vocês. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. E brevemente estou voltando com mais novidade de palestra para vocês. Então, na paz de Deus aí. Fui.